partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Ronaldo Caiado. E o nosso tema é um balanço do ano de 2016 e as perspectivas para 2017. 2016, como você acompanhou na política, foi um ano intenso, né, senador? Com momentos cruciais onde a participação do Congresso foi determinante, não é, senador? Não tem dúvida, foi um ano totalmente atípico. É. Mas um ano de uma mudança significativa do ponto de vista da participação da sociedade brasileira. Eu vejo como sendo, talvez, o maior ganho que nós vimos desde o período das eleições a partir de 1989, em que a sociedade mais se propôs a participar da discussão. Os movimentos de rua, indiscutivelmente, mostraram um novo modelo de cidadania. É um modelo que exige hoje que o governo seja transparente, que não admite mais o uso indevido de tributos. A corrupção tem que ser tratada de uma maneira dura para que não cada vez mais deteriore a credibilidade da população brasileira no Estado. E com isso nós tivemos aí o Congresso Nacional, no segundo momento, entrando com a sua função de poder levar adiante tudo aquilo que a sociedade levantou. Nós tivemos a votação de afastamento da Presidente da República, de autorização do impeachment pela Câmara dos Deputados. O Senado Federal foi à casa, e aí sim onde se deu todo o debate, durante 4 meses, um debate acirrado, madrugadas adentro, mas chegamos a uma conclusão, a Presidente da República foi afastada, e agora nós vivemos um outro momento também que nos preocupa, porque a gravidade do quadro hoje é real, a economia dando sinais cada vez mais de sofrimento, o desemprego ampliando e a sociedade ansiosa e, ao mesmo tempo, angustiada com também novas denúncias que vêm à tona e, com isto, criando um certo divórcio entre o sentimento da sociedade brasileira e as ações do Congresso Nacional. Nós precisamos de, rapidamente, buscar uma interlocução maior com a população brasileira para que possamos, aí sim, mostrar para a sociedade que o que nós herdamos de um governo de 13 anos do PT não se resolve com um passe de mágica. E as medidas são medidas duras, são remédios amargos. E que isso precisa ser bem colocado. Hoje mesmo eu disse, são 41 estatais criadas só no governo do PT. São milhares de pessoas que estão ali, empregadas, muito mais para servir de projeto de poder do que para resolver o problema da população. Então nós temos que ter um controle de gastos sobre os poderes, legislativo, poder executivo, poder judiciário, mas, no entanto, na saúde e na educação, nós definimos um piso. Ou seja, a saúde e a educação já vai sair de um piso, podendo ser acrescido até a hora que o orçamento achar e o Congresso achar que deve repassar a ele. Só para vocês terem uma ideia, na saúde, por exemplo, nós vamos crescer de imediato 7 bilhões de reais. O que dentro do projeto anterior da Dilma, nós só chegaríamos em 2020, vamos chegar em 2017. Então, o momento é um momento delicado. Por quê? Porque as ações do Congresso Nacional e do Presidente da República precisam de ter mais sintonia com o sentimento da sociedade para poder esclarecer à sociedade o que está ocorrendo. Não é possível, tá certo, achar que vai continuar como estava e que as coisas vão ser resolvidas. Não. Nós precisamos de realmente ter a coragem de cortar na carne agora, é uma medida dura, para que o Brasil saia desse prognóstico de cada vez mais aumentar desemprego, menos investimento e essa situação crítica que está. É um ano atípico, realmente foi o pico da crise e nós precisamos de buscar mais do que nunca a rapidez para que o cidadão desempregado possa respirar um melhor 2017 com melhores perspectivas. Agora, nós temos para a agenda de 2017 alguns assuntos ainda espinhosos. E, junto com isso, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, são dois temas que geram muita resistência, né? Acrescido a isso, nós temos o aprofundamento ainda da Operação Lava Jato. São componentes que afastam essa possibilidade de interlocução com a sociedade? É um desafio a mais para 2017?
É um desafio enorme. Tanto é que eu fui bem direto. Não tem como você governar sem uma sintonia e apoio da população ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo. Você não tem como viver de uma maneira divorciada com esses dois poderes. Essa casa tem a representatividade do povo pela Câmara, dos estados pelo Senado Federal e o presidente da República como comandante maior do Executivo brasileiro. Ora, se essas denúncias vêm amanhã deteriorar a credibilidade, tá? Se o projeto que está sendo apresentado na reforma da Previdência e Trabalhista, eles não vão contemplar a sociedade brasileira, o que nós precisamos? Fazer com que tenhamos uma eleição para renovar a Câmara, o Senado e o Presidente da República. Isso não pode ser recebido como algo que nós estaríamos aí inventando a roda. Não. Antecipar a eleição não tem dificuldade alguma. Até porque o que nós não podemos é governar fazendo de conta que vamos resolver. Governar empurrando com a barriga. E a situação do país agravando a cada dia que passa. A responsabilidade nossa é muito grande. Mandato, ele não é propriedade particular do senador, do deputado, nem do presidente. Mandato é uma concessão que é dada a nós. Eu sou proprietário da minha casa, eu sou proprietário do meu carro. Agora, o meu mandato é uma concessão que o povo me deu. Agora, se existir um clima onde a sociedade, hoje, não acredita no Congresso para legislar e nem no presidente para presidir, nós precisamos de ter a humildade de dizer, olha, é hora, então, de nós chamarmos a população para deliberar. Nada melhor do que uma eleição. O programa que o presidente vai implantar será este. Ou se vocês vão optar por outro. Agora, aquele que não cumprir exatamente o que propôs, não terá condições de governabilidade no país também. Esta transparência e a participação da sociedade brasileira no acompanhamento do dia a dia do Congresso Nacional é que mudou a maneira de se fazer política. As pessoas que acham que podem fazer política naquele modelo antigo, esses aí não vão sobreviver. Não dá para fazer acordo em sala fechada e achar que vai aprová-lo no plenário. Dessa perspectiva do aprimoramento da nossa democracia, nós temos também na pauta de 2017 alguns temas interessantes, né? Como o projeto do final do foro privilegiado, a questão mesmo do projeto de abuso de autoridade, a ideia que veio deturpada da Câmara para o Senado, que nasceu dos 10 passos de combate à corrupção. Essas matérias, qual é a expectativa do senhor para a tramitação delas aqui no Senado, senador? Olha, elas já vão chegar direto na Comissão de Constituição e Justiça. Né? A primeira, em relação às 10 medidas que vieram da Câmara dos Deputados e que nós articulamos para que não fosse votada de imediato, sem que os senadores pudessem conhecer todos os detalhes e poder fazer as mudanças substantivas para que não frustremos a sociedade brasileira que foi para as ruas dizendo fim à corrupção. Então, nós não podemos dar margem a entendimento que alguma medida dessa seria no sentido que, ao invés de combater a corrupção, seria fazer concessões a corruptos. Primeiro ponto. Segundo ponto, abuso de autoridade. A matéria está na pauta com um requerimento meu para retirar da urgência e, com isso, voltar à Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque nós não podemos, neste momento, votar nada que coloque em risco ou que transmita para a sociedade brasileira algum gesto de inibir o quadro do levantamento do processo Lava Jato e, entre eles, também toda a Operação Lava Jato no levantamento de todo esse processo de corrupção. Então, são pontos que irão para a Comissão de Constituição e Justiça para serem discutidos e a reforma da Previdência será inicialmente debatida pela Câmara e virá até nós para podermos concluí-la. Agora, é o que eu falo, como são reformas que mexem em temas que são extremamente efervescentes, é importante que o governo tenha credibilidade. Do contrário, a Casa não vai dar conta de votar e o presidente da República fica sem condições de governar. Por isso que muitas vezes, como você tem no parlamentarismo, muitas vezes você vê, saindo de uma eleição, 2, 3 meses depois, dissolve-se o Congresso, convoca-se novas eleições.
Então é importante que a sociedade defina o que ela quer neste momento. O que nós não podemos é achar que vai se resolver o desmonte que o PT fez no Brasil apenas seguindo a vida como ela é, sem nenhuma mudança e sem nenhuma atitude de impacto na vida de cada um de nós. Ou seja, ainda nos primeiros dias de 2017, ainda vamos ter uns tempos assim meio nebulosos. Eu garanto a você que teremos muito tempo, até porque são temas polêmicos, não é matéria que se passa de um dia para a noite, e nós teremos aqui debates acirrados, mas aí eu acredito que também nós podemos avançar num processo de buscarmos aí a participação da população brasileira, na discussão também se o que eles desejam é isso ou se eles desejam antecipar um processo eleitoral. Eu não admito a tese de que deve se manter a cronologia de 2018 quando nós vivemos a mais grave crise na República Brasileira. Então, este é o fato que me estimula cada vez mais a ter a sociedade como partícipe. Esse Congresso Nacional foi votado dentro de uma modelo e de um estilo à época de Lula-PT. Agora nós vivemos um sentimento que não admite mais nada disso. Vamos então rever tudo isso, vamos começar e passar a limpo essa situação que está ocorrendo na política nacional e manter essa interlocução com a população brasileira. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, lembre-se do endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.